Você já percebeu como o mundo parece recompensar quem não sente culpa? Enquanto quem pensa demais, sente demais e se importa demais, quase sempre sofre mais. Estudos em psicologia mostram que pessoas com maior empatia e consciência moral apresentam níveis mais altos de estresse, ansiedade e culpa crônica quando expostas a ambientes tóxicos. Em outras palavras, sentir demais, no lugar errado, cobra um preço alto. E é exatamente isso que Jesse Pinkman representa. Hoje, a gente não vai falar sobre drogas, crime ou Breaking Bad como entretenimento. A gente vai falar sobre consciência, sobre culpa, sobre o que acontece com o homem sensível quando ele é jogado em um mundo sem moral nenhuma. Se você já se sentiu fraco por sentir demais, se já se perguntou por que você sofre enquanto outros dormem tranquilos, esse vídeo é para você. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais homens que precisam ouvir essa verdade. Agora, vamos entender quem Jesse Pinkman realmente é, e por que ele nunca foi o vilão dessa história. O homem sensível em um mundo podre. Jesse Pinkman não é fraco. Ele é sensível. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Desde o início de Breaking Bad, Jesse não se encaixa. Ele erra, ele falha, ele age por impulso, mas uma coisa permanece constante: ele sente. Ele sente culpa, sente empatia, sente remorso. Em um ambiente onde isso é visto como defeito. Enquanto outros personagens aprendem a racionalizar o mal, Jesse internaliza cada erro. Cada morte pesa. Cada decisão errada deixa marca. Ele não consegue simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E aqui entra um ponto psicológico importante. Pessoas com alta empatia possuem um sistema límbico mais reativo. Isso significa que o cérebro emocional responde com mais intensidade à dor alheia, à culpa e à violência. Em ambientes saudáveis, isso gera conexão, ética e humanidade. Em ambientes tóxicos, isso gera sofrimento constante. Jesse está preso em um sistema que recompensa frieza, cálculo e ausência de consciência. Ele, ao contrário, ainda funciona com valores humanos básicos: certo e errado, culpa e responsabilidade emocional. É por isso que ele parece sempre deslocado. É por isso que ele parece fraco perto de homens frios. E é por isso que tanta gente se identifica com ele. Porque muitos homens hoje vivem exatamente isso. Você tenta fazer o certo, mas o ambiente te pune. Você sente culpa, enquanto outros se orgulham. Você se pergunta: o problema sou eu? Não. O problema é estar sensível em um sistema podre. E Jesse sente isso o tempo todo. Ele não nasceu para aquele mundo. Ele foi empurrado para dentro dele. E quanto mais ele tenta se adaptar, mais ele se despedaça por dentro. Esse é o primeiro grande conflito. Jesse não sofre porque é mau. Jesse sofre porque ainda é humano. Consciência, o maior castigo que um homem pode ter. A consciência deveria salvar um homem. Mas, em certos ambientes, ela se transforma no pior castigo possível. Jesse não consegue desligar a mente. Ele revive cenas, repete erros na cabeça, se culpa por coisas que não estavam totalmente sob seu controle. Enquanto outros racionalizam, ele absorve. Enquanto outros justificam, ele sente no corpo. E isso não é fraqueza. É neurobiologia. Quando um homem vive sob culpa crônica, o cérebro entra em estado constante de alerta. O cortisol, hormônio do estresse, permanece elevado. Com o tempo, isso gera exaustão mental, perda de identidade, dificuldade de tomar decisões e uma sensação constante de vazio. O corpo está sempre preparado para o perigo, mesmo quando o perigo já passou. É por isso que Jesse começa a se dissociar. Dissociação é quando a mente tenta se proteger da dor se afastando da realidade. A pessoa parece presente, mas por dentro está anestesiada. Não é escolha consciente. É sobrevivência psicológica. E quando a dor interna fica insuportável, entra o escape. As drogas, para Jesse, não são só vício. São anestesia emocional. Elas silenciam a consciência por algumas horas. Reduzem o peso da culpa. Dão a ilusão de descanso mental. O problema é que, quando o efeito passa, a dor volta maior. Aqui está um erro comum que muitos homens cometem.
Achar que fugir da culpa resolve alguma coisa. Não resolve. Só adia. Jesse não usa drogas porque é fraco. Ele usa porque sente demais e não sabe lidar com isso. Ninguém o ensinou a processar culpa, trauma e responsabilidade emocional. Ele só aprendeu a se punir. E isso cria um ciclo perigoso. Culpa, anestesia, vergonha, mais culpa. Se você já usou distrações, vícios, pornografia, álcool ou excesso de dopamina para fugir da própria mente, você entende Jesse perfeitamente. A consciência sem direção não eleva um homem. Ela o destrói lentamente. E o mais cruel é isso. O mundo chama Jesse de fracassado, mas ignora o peso invisível que ele carrega todos os dias. Ele não está em guerra com o mundo. Ele está em guerra com a própria mente. E isso nos leva ao último ponto. O que acontece com um homem que decide manter a alma, mesmo pagando um preço alto por isso? O preço de manter a alma em um mundo sem moral. Jesse Pinkman não vence do jeito que o mundo chama de vitória. Ele não constrói um império. Não se sente poderoso. Não sai ileso. Mas ele também não se transforma em um monstro completo. E isso é importante. Em um ambiente onde sobreviver significa matar a própria consciência, Jesse paga o preço oposto. Ele mantém a alma, mas perde quase tudo ao redor. Liberdade, estabilidade, identidade, vínculos. O custo é alto. Alto demais para muitos. E aqui entra a pergunta que ninguém gosta de fazer. Vale a pena ser humano em um mundo podre? Do ponto de vista psicológico, a resposta é dura, mas clara. Homens que ignoram a própria consciência podem até ganhar no curto prazo, mas tendem a se destruir no longo prazo. Culpa reprimida não desaparece. Ela se manifesta como cinismo, vazio, impulsividade, agressividade ou autossabotagem. Jesse sofre porque sente. Outros parecem bem porque desligaram. Mas desligar não é evolução. É amputação emocional. O caminho de Jesse não é o da vitória clássica. É o da sobrevivência com identidade. Ele não é um exemplo de sucesso, mas é um alerta. Ele mostra o que acontece quando um homem não cria limites, não escolhe ambientes melhores e não aprende a proteger a própria sensibilidade. Sensibilidade sem estrutura vira autodestruição. Consciência sem direção vira castigo. E aqui está a lição prática para quem está assistindo. Se você é um homem que sente demais, você não precisa virar frio. Você precisa virar disciplinado. Aprender a escolher ambientes, impor limites, transformar culpa em responsabilidade e responsabilidade em ação concreta. Isso significa cortar fontes de anestesia emocional que só atrasam sua cura. Parar de se punir por erros passados e começar a se responsabilizar pelo presente. Entender que autocontrole não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. Jesse só começa a ter algum resquício de redenção quando para de fugir e começa a agir com consciência. Mesmo quebrado, ele escolhe não se tornar aquilo que o destruiu. E isso nos leva ao encerramento. Verdade dura, direção clara. Jesse Pinkman não é um herói. Ele é um espelho. Um espelho de homens que vivem em ambientes errados, com valores errados, tentando ser bons sem nenhuma estrutura emocional. A mensagem final é simples, mas urgente. O mundo não vai proteger sua sensibilidade. Isso é sua responsabilidade. Se você se identificou com Jesse, não ignore isso. Reorganize sua vida. Mude hábitos. Busque ambientes melhores. Construa autocontrole. A consciência pode ser um fardo, ou pode ser sua maior força, se bem direcionada. Agora eu quero saber de você. Você acha que Jesse foi fraco, ou forte demais para aquele mundo? Comenta aqui embaixo sua visão, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Esse não é só um vídeo sobre Breaking Bad. É sobre o preço, e o valor, de continuar humano.